Quando Tiago, o meu irmão gêmeo, me pediu para ajudar a organizar o seu casamento com a Sofia, eu abracei com entusiasmo fingido e sorri para a família toda reunida na sala de jantar em Porto. Mas naquele momento, o meu segredo com Rafael pesava como uma pedra no peito, pronto para explodir e mudar tudo para sempre. A mesa estava cheia de pratos típicos, bacalhau à brasa e vinho verde, e os pais sorriam orgulhosos, comentando como Tiago e eu éramos inseparáveis desde o nascimento. Tiago falava dos planos, da igreja em Vila Nova de Gaia, dos convidados, e eu anotava tudo no caderno fingindo concentração. No fundo, pensava no último encontro com Rafael na praia de Matosinhos, onde nos abraçámos em silêncio enquanto as ondas cobriam as nossas pegadas. Há 3 anos que nos conhecíamos na universidade em Lisboa, ele estudante de arquitetura, eu de literatura, e o nosso amor crescia em segredo porque eu sabia que os meus pais, católicos praticantes e conservadores, nunca aceitariam. Tiago era o filho perfeito, o que ia casar, construir família tradicional. Eu era o gêmeo que carregava o peso de ser diferente, de sentir o coração bater mais forte por um homem. Naquela noite, depois do jantar, subi para o quarto que partilhávamos na infância e olhei para as fotos antigas na parede, nós dois aos 10 anos, idênticos, correndo no parque. Agora aos 28, continuávamos parecidos, mas os nossos caminhos divergiam. Tiago planeava o futuro com Sofia, eu planeava esconder o meu. No dia seguinte, começámos a organizar, escolhemos flores no mercado do Bolhão, provámos bolos na confeitaria tradicional, e eu sorria enquanto o meu peito apertava. Rafael mandava mensagens discretas: como estás, amor? Quando nos vemos? Eu respondia rápido, apagando tudo depois. A pressão crescia. A mãe comentava que eu parecia distante, o pai dizia que era normal, stress do casamento. Mas eu sentia o abismo abrir-se. Durante as semanas seguintes, viajámos para Lisboa para ver a decoração de uma sala de festas perto do Tejo. Tiago confiava em mim completamente, dizia que eu era o melhor organizador, o gêmeo que entendia os detalhes. Eu organizava tudo com perfeição, mas à noite encontrava-me com Rafael em cafés escondidos no Bairro Alto, onde falávamos de sonhos, de um futuro juntos talvez em Lisboa, longe dos olhares. Ele era paciente, compreendia o meu medo, mas pedia que um dia eu contasse à família. O amor não pode viver sempre escondido, Pedro, dizia ele, segurando a minha mão por baixo da mesa. Eu assentia, mas o terror paralisava-me. A crise começou quando a Sofia pediu para incluir Rafael na lista de convidados, porque ele era amigo comum da universidade. Tiago concordou sem pensar, e eu congelei. Como explicar que Rafael não era só amigo? Organizei a lista com mãos trêmulas, mas o segredo começava a escapar. Uma tarde, no apartamento que partilhávamos em Porto, Tiago encontrou uma mensagem esquecida no meu telemóvel: amo-te, Pedro. Não aguento mais esperar. Ele não disse nada na hora, mas o olhar mudou. A tensão cresceu em silêncio. Passaram dias de preparação intensa. Escolhemos as alianças na orivesaria do centro, provámos fatos em lojas tradicionais, e eu fingia alegria enquanto planeava cada detalhe como se fosse o meu próprio casamento. A mãe cozinhava refeições especiais para os gêmeos, e o pai falava de herança, de como a família se mantinha unida. Tiago e eu caminhávamos pela ribeira, recordando a infância, e ele confessava que tinha medo do casamento, das responsabilidades. Eu ouvia e dava conselhos, mas por dentro pensava que o meu medo era maior, perder tudo se o segredo saísse. Rafael e eu encontrávamos-nos às escondidas no parque da cidade, sentados num banco afastado, trocando beijos rápidos e promessas. Ele dizia que me apoiava, que entendia a pressão da sociedade portuguesa ainda conservadora em algumas famílias, apesar das leis progressistas. Uma noite, durante o ensaio da cerimónia em Gaia, a Sofia perguntou por que eu estava tão pálido. Respondi que era cansaço, mas Tiago olhou-me fixo. Depois, em casa, ele confrontou-me pela primeira vez: Pedro, quem é esse Rafael para ti realmente? Eu neguei, disse que era só amigo, mas a voz tremia. Ele não insistiu, mas o ar entre nós mudou. Organizei a despedida de solteiro no Douro, com barcos e vinho, e ri com os amigos, mas o meu pensamento estava em Rafael, que não podia estar presente abertamente. O conflito interno crescia, queria contar, mas o medo de rejeição, de ver os pais decepcionados, paralisava-me. A identidade que eu escondia desde a adolescência, quando percebi que gostava de rapazes, agora batia à porta da família. A preparação continuou com listas de música, fotografias antigas para o álbum, e eu escolhi imagens nossas de gêmeos felizes. Mas cada escolha era um lembrete da mentira. Rafael mandava fotos de Lisboa, do nosso futuro possível, e eu respondia com o coração apertado. A mãe notou que eu emagrecia, perguntou se estava doente. Eu disse que não, mas sentia a crise de identidade a aproximar-se. Tiago, sempre protetor, sugeriu que falássemos como antes, mas eu desviava. A tensão aumentava lentamente, como a maré no Tejo.
A véspera do casamento aproximava-se e o caos organizacional misturava-se com o meu pânico interno. Tiago e eu fomos a Lisboa buscar as flores frescas no mercado da Ribeira, e enquanto carregávamos caixas, ele parou e disse: Irmão, sei que algo te perturba. Desde que o Rafael apareceu na lista, estás diferente. Eu respondi que era stress, mas ele insistiu: somos gêmeos, Pedro. Sinto quando mentes. O meu coração acelerou. Nessa noite, em casa dos pais, a família reuniu-se para o jantar final. O pai brindou ao futuro de Tiago, a mãe chorou de emoção. Eu levantei-me para ir embora cedo, alegando cansaço, mas Rafael telefonou. Atendi no quarto e ele disse que precisava de me ver antes do casamento. Marcámos num café discreto perto da estação. Lá, abraçámo-nos longamente e ele pediu que eu contasse tudo depois da cerimónia. Não posso mais viver assim, Pedro. O amor merece luz. Eu prometi pensar, mas voltei para casa com o peito em fogo. Tiago esperava-me acordado, vi-te sair. Onde foste? A mentira escapou, com um amigo. Ele não acreditou. No dia seguinte, durante os últimos ajustes na igreja, a Sofia encontrou uma carta que eu esquecera no bolso do casaco, uma mensagem de Rafael. Leu por acidente e confrontou-me em privado: Pedro, isto é amor. Entre homens. O meu mundo parou. Expliquei em lágrimas, pedi silêncio. Ela prometeu, mas o segredo começava a vazar. A organização continuou, confirmei os músicos, o transporte, tudo perfeito externamente. Mas internamente, a crise explodia. Encontrei-me com Rafael uma última vez antes da cerimónia e chorei nos seus braços. Tenho medo de perder a família, o meu irmão. Ele consolou-me, disse que estaria lá para mim. O dia do casamento chegou com o sol brilhante sobre o Douro. Eu, como padrinho, organizei tudo, a entrada, os votos, os aplausos. Tiago casou radiante. Mas durante a festa, a mãe encontrou o telemóvel esquecido com mensagens nossas. Leu tudo. O escândalo explodiu na sala. A música parou quando o pai gritou o meu nome. Pedro, isto é verdade. Tu e esse homem. A família inteira olhou. Tiago, ainda de fato de noivo, ficou pálido. Eu tentei explicar, disse que era amor verdadeiro, que não escolhi. A mãe chorou, o pai ordenou que saísse da festa. Não voltas para casa. Não aceitamos isto na nossa família. Tiago tentou defender-me, mas o choque era demasiado. Fui expulso ali mesmo, com a mala que organizei para a lua de mel agora servindo para os meus poucos pertences. Rafael veio buscar-me à porta da igreja, e partimos para Lisboa naquela noite. Na viagem de comboio, chorei sem parar. Rafael segurava-me, dizia que era o começo de uma vida nova. Em Lisboa, alugámos um pequeno apartamento no Alfama, com vista para o castelo. Comecei a trabalhar como professor de literatura numa escola privada, mas o vazio era imenso. As chamadas para Tiago ficavam sem resposta. A família cortou contacto. A crise de identidade transformou-se em depressão. Questionava se valer a pena, se o meu amor gay destruíra tudo. Rafael era paciente, cozinhava pratos portugueses, levava-me a passear pelo Tejo para ver o pôr do sol. Crescemos juntos agora, dizia. Mas o conflito não acabou. Tiago telefonou uma vez, furioso: como pudeste esconder de mim? Organizei tudo contigo e eras uma mentira. Desligou antes de eu responder. A dor da traição ao irmão gêmeo era profunda. Comecei terapia num centro LGBT em Lisboa, onde ouvi histórias semelhantes de outros homens portugueses. Aprendi a aceitar-me, a ver que a sociedade mudara, mas as famílias nem sempre. Organizei a minha vida, inscrevi-me num curso de escrita, publiquei pequenos contos anónimos sobre amor escondido. Rafael e eu fortalecemos o laço, viajámos para o Algarve em fins de semana, falámos de futuro. Meses passaram. O outono chegou a Lisboa com folhas amarelas no Parque Eduardo VII. Eu e Rafael celebramos 6 meses abertos, mas o buraco da família doía. Tiago enviou uma mensagem seca: a mãe está doente. Não te quer ver. Fui sozinho a Porto, esperei na rua da casa antiga. A mãe abriu a porta, chorou, mas o pai proibiu a entrada. Isto não é normal, Pedro. Voltei partido. Rafael consolou-me: a verdade liberta, mesmo que doa. Comecei a voluntariar-me em associações gays portuguesas, ajudando jovens em crise de identidade. O crescimento veio devagar, aprendi que o meu amor não era pecado, era parte de mim. Tiago casou e viajou em lua de mel, mas enviou fotos por engano. Vi o irmão feliz e senti saudade. Escrevi uma carta longa, explicando a minha jornada desde a adolescência, o medo dos preconceitos, o orgulho que agora sentia. Enviei. Sem resposta.
Rafael e eu construímos rotina, cafés no Chiado, cinema, planos de casamento nosso um dia, discreto. A sociedade em Lisboa era mais aberta, amigos novos aceitavam-nos. Mas o passado assombrava. Uma noite, sonhei com a expulsão e acordei em pânico. Rafael abraçou-me: estás a crescer, Pedro. O amor venceu o medo. O inverno trouxe neve rara em Sintra, onde fomos passear. Rafael propôs que eu tentasse reconciliar-me. Escrevi a Tiago outra vez: irmão, o gêmeo que te ama ainda existe. O meu amor por Rafael não mudou quem sou para ti. Desta vez, ele respondeu: vem a Porto. Falamos. Encontrei-o num café antigo. Ele chorou, admitiu que sentia falta do gêmeo organizador, que a raiva era medo. A família está dividida. A mãe pergunta por ti. Conversámos horas sobre preconceitos, sobre como Portugal mudara, mas a nossa casa não. Ele não aceitou completamente, mas abriu a porta. Voltei a Lisboa mais leve. Rafael e eu planeámos uma vida juntos. Ele abriu um estúdio de design, eu publiquei o primeiro livro sobre jornadas LGBT. A família começou a enviar mensagens tímidas. O pai ligou uma vez: talvez um dia possamos jantar. Não foi perdão total, mas passo. O meu crescimento completou-se. Entendi que o amor secreto me expulsara, mas me libertara também. Tiago visitou-nos em Lisboa, viu o nosso apartamento, e abraçou-me: ainda somos gêmeos. É verdade ou falso que o amor gay sempre destrói famílias tradicionais sem possibilidade de reconstrução?